Boa tarde. Boa tarde, queridos irmãos da Escola Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez no grupo de serviço Irmãos de Célia Lúcios, que acontece às 16 horas nas terças, quartas e quintas-feiras. Nessa reunião, que está acontecendo de forma remota por conta da pandemia, estudamos grandes mensagens de grandes colaboradores, ou melhor, de grandes amigos do Cristo. Amigos que com suas mensagens nos ajudam a compreender melhor o Evangelho para uma efetiva prática no nosso dia a dia. E é sobre esse sentimento de amizade que refletiremos na tarde de hoje. E como preparação para a nossa oração, eu vou ler os versículos 12 ao 17 do capítulo 15 do Evangelho de João. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre Salvador, agradecemos pela oportunidade de termos a nossa querida Escola Jesus Cristo, uma casa de bênção que acolhe as nossas necessidades mais profundas. Agradecemos também, Senhor, pelos amigos queridos do coração com quem compartilhamos a existência. E te pedimos que ampare os nossos sentimentos e pensamentos, a fim de que possamos assimilar o Teu Evangelho de maneira mais pura. Senhor, fortaleça a nossa vontade, para que possamos colocar em prática todas as orientações aqui recebidas. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para iniciarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Meus irmãos, os versículos lidos como preparação para a nossa prece fazem parte do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos. São as últimas instruções dadas por Jesus. Então, imaginemos a importância dessas orientações, visto que Jesus já sabia que em breve não estaria mais presente fisicamente com os seus discípulos, com os seus amigos. No início desse capítulo 15, Jesus ele se compara a uma videira e afirma que todos aqueles que estão com ele, que permanecem com ele, que são os bons ramos da videira, esses são os que produzem o bom fruto. E o que seria esse bom fruto? O bom fruto é o amor. O amor é o item principal do fruto que o Pai está preocupado em achar em seus filhos. Jesus também diz no versículo 12: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Percebam que Jesus não orienta apenas a sentir o amor, a ter o sentimento de amor,
não é só uma advertência para os discípulos guardarem o mandamento que permanecerem no seu amor. Quando ele fala a expressão como eu vos amei, é antes de tudo uma regra, uma orientação para que se concentrassem, para que os discípulos se concentrassem no mandamento do amor de uns para com os outros. Porque Jesus os amou na ação de dar a vida pelos seus amigos, como ele mesmo antecipou, falando o que estava escrito no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, dessa forma, concluímos o quanto os amigos são importantes e fundamentais na nossa vida. Por isso que eu escolhi esses versículos como preparação para a nossa prece, porque a mensagem que nos coube estudar na tarde de hoje se chama Perante os Amigos. Ela é de André Luiz e se encontra no livro Sinal Verde, psicografado pelo querido amigo do professor Clóvis Tavares e da Escola Jesus Cristo, Chico Xavier. Então eu vou lendo a mensagem e no decorrer da leitura nós vamos analisando os parágrafos. Então a mensagem começa assim: Perante os amigos é o título. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Então, pelo título e pela leitura, percebemos que André Luiz, ele tece as características dos amigos. Utilizando a palavra perante, ele literalmente nos dá a entender estar diante de um amigo, falando o que deve envolver uma relação de amizade. E ele já começa no primeiro parágrafo a falar o que entendemos com a passagem do Evangelho de João, que o amigo é uma bênção, isto é um benefício, é algo do bem em nossa vida. A palavra bênção também significa graça, que quer dizer que o amigo é uma graça. E a graça é algo que Deus concede aos homens, e na maioria das vezes sem que mereçamos, que os torna capazes de alcançar a salvação. Então a graça é um instrumento para a salvação. Quer dizer, é esse instrumento que Deus nos concede para nos ajudar no nosso processo de evolução. Mas para que isso se efetive, para isso se efetivar, André Luiz nos diz que nos cabe cultivar o amigo no clima da gratidão. Quer dizer que temos que reconhecer toda a importância da presença do amigo em nossa vida. Isso que é cultivar o clima da gratidão, é reconhecer. Quando reconhecemos, nós estamos sendo gratos. Reconhecer toda a importância da presença de um amigo em nossa vida. Porque ele vai dizer que quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. Quer dizer que quem diz que ama e não age, que não faz o movimento em direção ao outro, que não reconhece a importância de um amigo, essa pessoa ainda não saiu de si mesmo. Essa pessoa, ela está voltada para si. Na verdade, ela não ama de fato. Não é esse o verdadeiro amor que Jesus fala. Porque o amor insulado
né, incrustado em si mesmo, não está seguindo a orientação de Jesus de se concentrar no mandamento. Ele falou aos discípulos, né, do amor de uns para com os outros. Porque esse sentimento, como diz André Luiz, ele reconhece que o amor se encontra em alguém, vai ao encontro do amor em alguém. Então, André Luiz, ele usou a preposição em, que expressa a noção de lugar, indica o lugar onde o amor está. Então, o amor está em alguém. A Bárbara Fredrickson, que é uma psicóloga, ela tem um trabalho belíssimo sobre o amor. Ela fez esse livro aqui, O Amor, né, 2.0, e ela tem a seguinte frase sobre o amor: o amor se desdobra e reverbera entre as pessoas, pertence a todas as partes envolvidas. O amor pertence não só a uma pessoa, mas a pares ou a grupo de pessoas. O amor, ele reside nas conexões, nos vínculos. Ele vai além dos limites pessoais para caracterizar a vibração que pulsa entre as pessoas. Na passagem do paralítico de Cafarnaum, relata Marcos, né, que temos um exemplo de amigos que tinham o verdadeiro sentimento de amor, de ir nessa direção do outro, da necessidade do outro. Como eles não estavam, né, voltados apenas para si, eram 4, né, não estavam voltados apenas para si, eles puderam ver que precisavam ajudar aquele amigo que era paralítico, que precisavam interceder por ele. Então, Marcos conta que quando Jesus entrou em Cafarnaum, muitos souberam da sua chegada e foram logo correndo para ver, e se ajuntaram muita gente para ver Jesus. Então a casa em que Jesus estava ficou tão cheia que nem ainda lugares junto à porta cabia mais alguém. Além disso, a porta ela ficou bloqueada. Então, os amigos do paralítico, não podendo, né, entrar pela porta, vendo que seria impossível entrar pela porta, eles não se detiveram nesse impedimento. Eles foram determinados em abrir uma passagem no teto para descer o amigo. Eles não pensaram neles, nas dificuldades particulares que eles iriam enfrentar, né? Poderiam ser zombados, poderiam se machucar, porque eles foram até o telhado, né? Poderiam, né, ter vários tipos de problema, mas eles não pensaram nessas, né, incapacidades. Pelo contrário, eles pensaram em ajudar o amigo. Eles pensaram nas possibilidades e Jesus reconheceu isso. Reconheceu que eles cumpriam o mandamento do amor de uns para com os outros. E André Luiz continua: a amizade verdadeira não é cega, mas enxerga defeito nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. E a nossa doutrina, ela nos ajuda muito a ter essa percepção, porque ela nos mostra que vivemos num mundo de expiação e provas. E dessa forma, todos nós, sob a misericórdia de Deus, estamos aqui, neste mundo, com as nossas qualidades, mas também com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, mas com as condições de nos aprimorarmos. Então, assim,
tanto nós como os nossos amigos somos passíveis de erros, né? Como o André Luiz está colocando, né? Enxerga os defeitos no coração dos amigos. Até mesmo quando os amigos nos ofendem, né? Voluntário ou involuntariamente, não nos devemos deixar nos levar por melindres ou pela mágoa. Emmanuel, ele diz o seguinte: nas relações fraternas, faz-se necessário a presença da compreensão e da tolerância. Devemos relevar as ofensas, por maiores que sejam. Então, por isso, como diz André Luiz, devemos amá-los, amar os nossos amigos, entendê-los, mesmo assim, mesmo que tenha havido algum problema, envolvendo-os com pensamentos de simpatia e de confiança, mesmo, que nós possamos enxergar esses defeitos nele, porque nós também temos os nossos defeitos. E continua: teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles. Deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar da nossa própria felicidade. E eu achei muito interessante essa colocação de André Luiz, que venceremos o nosso egoísmo, isto é, deixaremos de valorizar apenas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos quando nós aceitarmos a felicidade que os amigos entendam que seja felicidade. Até porque, meus irmãos, a percepção de felicidade, ela é muito pessoal. Tem pessoas que percebem a felicidade pela forma hedônica, pelos prazeres que a vida oferece. Então essas pessoas, elas vão se achar felizes saciando os prazeres da gula. Vão ser pessoas que vão comer muito porque o prazer está naquilo ali, Ou adquirindo bens materiais. Serão pessoas que serão felizes se tiver aquilo que precisa, que está querendo comprar. Ou pessoas que colocam a felicidade numa beleza externa. Então, enquanto eu não fizer isso em mim, eu não vou ser feliz. Então, esse é um tipo de percepção de felicidade. Mas há também, outras pessoas que vão ter uma outra percepção, que vão se sentir felizes realizando propósitos mais edificantes, nos quais podem colocar em prática as suas virtudes. Então, a felicidade para essas pessoas será ajudar alguém, contribuir, para a vida de alguém. Então, essas percepções de felicidade, elas variam muito. Agora, independente da felicidade, do tipo de percepção, de felicidade que os nossos amigos têm mais tendência, como diz André Luiz, tal qual eles entendem, não temos que impor o nosso padrão de felicidade, aquilo que nós entendemos que seja felicidade. Então, tanto nós quanto os nossos amigos, um dia, de acordo com a nossa maturidade, alcançaremos a felicidade verdadeira. Mas, por enquanto, temos que aceitar tanto a nossa quanto a deles. E continua André Luiz: em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. Apesar, de estarmos ligados aos nossos amigos pelos vínculos da simpatia, cada um de nós tem as suas peculiaridades. Temos que entender que eles possuem concepções de vida, conquistas e processos evolutivos próprios,
diferentes dos nossos. No Livro dos Espíritos, há a seguinte pergunta, é a do número 96. A pergunta é essa: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E a resposta é: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, por essa resposta, nós temos a ideia de como somos diferentes. Há espíritos que estão em uma situação de maior ignorância, que possuem limitados conhecimentos. Há os que já alcançaram um grau de adiantamento maior ou nem tanto. E dessa forma, as qualidades que adquirem ou as imperfeições que ainda terão que despojar-se variam de espírito para espírito. E, consequentemente, cada um, quando encarnado, terá uma maneira de pensar e uma maneira de agir. Por isso que André Luiz fala, são criações originais, cada um com a sua maneira de pensar e agir. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo de minha parte aceitá-los como são. Olha que frase, né? Importante. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Ventura é uma palavra que quer dizer boa sorte. A felicidade da real amizade é o bem entre os amigos, que surge do respeito às diferenças, né? Jesus, ao escolher os 12 apóstolos, ele não se fixou em um padrão. Pelo contrário, observando os apóstolos que Jesus escolheu, nós vemos que é um grupo muito diverso, com muitas diferenças sociais, culturais, físicas, de idade, inclusive. Dona Hilda, em uma aula de evangelho que ela deu na nossa sala, lá na Escola Jesus Cristo, ela citou o livro Os Amigos de Jesus, no qual o autor, ele deu para cada apóstolo um nome de acordo com a sua característica mais forte. Então, eu vou falar porque nós vamos poder perceber a diferença, né, entre esses homens, entre essas pessoas. Então, Pedro, ele chamou de o amigo leal. André, o amigo social. João, o amigo ternura. Tiago, o amigo silencioso. Tomé, o amigo honesto. Mateus, o amigo publicano. Tiago, o amigo obscuro. Felipe, o amigo prático. Judas Tadeu, o amigo robusto. Simão Zelote, o amigo político. E Judas Iscariotes, o amigo frio. Então, cada um aqui com uma característica diferente. Então, olha a diversidade. Então, não podemos querer que os amigos sejam de uma forma só. Jesus aceitou os seus discípulos, amigos, aceitou como eles eram. Às vezes, os nossos amigos, eles fazem até coisas que nos desagradam. Não é verdade? Mas é importante considerar que nós também podemos fazer o mesmo em relação a eles, em diferentes oportunidades. Podemos desagradá-los também. E como estamos em um processo de evolução espiritual, isso é natural de acontecer.
nem sempre conseguiremos administrar os reflexos que nós trazemos das nossas ações negativas do passado, que ainda se mantém nas entranhas da nossa personalidade, né? Então nem sempre conseguimos, né, tolir esses impulsos, né? E aí acabamos fazendo algo que não é muito positivo. Mas quando encaramos essas circunstâncias com serenidade, com aceitação, a convivência ela fica melhor, porque nós aceitamos a diversidade, nós aceitamos as diferenças de temperamento, as diferenças de tudo, né? Porque a gente pôde ver aqui a escolha de Jesus. Pessoas de diversos grupos sociais, culturais, idades diferentes. Continuando. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, as mudanças das pessoas que amamos não se verifica na direção das nossas próprias escolhas. Então, é importante aceitar que a nossa existência é uma transformação incessante, como diz André Luiz. E essa máxima, ela é dita também pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, versículo 23. Paulo fala o seguinte: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Quer dizer, vos renoveis, vos transformam, é a transformação, né? Emmanuel também tem o seguinte comentário: todas as mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vistas ao cultivo do bem e à vitória do bem. Então, da mesma forma que queremos que aceite a nossa mudança, porque sabemos que essa transformação ela é importante, né, como um processo natural, temos que aceitar a dos nossos amigos, senão acabamos desmoralizando a nós mesmos. Porque na hora de aceitar as nossas mudanças, a gente vai querer que aceite. Então a gente tem que aceitar a deles também. É um processo natural. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. E isso é maravilhoso, como diz Laura, isso é fabuloso, né? Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. E isso acontece porque quanto mais amor distribuímos, mais amor recebemos, porque se estabelece uma sintonia. No início do capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus, ele recomenda que permaneçamos nele. Quando permitimos que ele entre para habitar o nosso coração, ele traz junto o seu amor. Então, a nossa permanência em Cristo nos relaciona, cria essa sintonia com a fonte da vida. É um fornecimento constante de frutos. Eu lembrei de uma frase que diz assim: uma vela nada perde quando, com a sua chama, acende uma outra ou várias outras velas que estão apagadas. Olha que lindo, vou falar de novo. Uma vela nada perde quando, com sua chama, acende uma outra ou várias outras que estão apagadas. Essa é a força do amor de Jesus em nosso coração, meus irmãos. Ele nos torna uma fonte desse calor. Quando oferecemos nosso amor, nossa amizade,
nada perdemos. Pelo contrário, nós conseguimos aumentar ainda mais o calor e a claridade no nosso coração e no coração do outro. E André Luiz conclui a mensagem assim: se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferece o coração. Então é assim, meus irmãos, devemos bendizer e amar muito os nossos queridos amigos. Bendizer e amar a todos os nossos amigos, inclusive os nossos amigos animais, porque preparando a pregação eu lembrei do amigo cão de Chico Xavier, Lorde, né? Lorde, como que Lorde alegrava Chico, né? Chico conta que ele balançava a cauda à chegada de alguém, né? Todos que chegavam, o Lorde balançava a cauda, e aquilo ali era um sinal se aquela visita era bem-vinda ou não era, né? Era vinda para o bem ou era para o mal, né? Então era um amigo inseparável nos momentos que Chico orava, né? Ele conta que toda manhã e toda noite, em determinada hora, ele ia para o quarto orar e seu amigo Lorde ia também, né? Então temos amizade até no reino animal. Cultivar esse amor maior, esse grande amor que vemos presente na amizade entre Jesus e Lázaro, Maria e Marta, uma das mais lindas relações de amor do Evangelho, um amor que não vê limites para ir ao encontro, como diz André Luiz, né? Ele coloca o encontro do amor em alguém. Nem mesmo o risco de morte foi capaz de impedir que Jesus fosse ao encontro do amigo Lázaro. Ele já sabia que naqueles momentos já estava se tramando tudo para a morte dele. E Jesus foi ao encontro dele. A amizade entre eles era um testemunho vivo desse amor. João escreve no capítulo 11, versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava, né? Então até os próprios judeus reconheceram isso, vede como o amava, né? Então Jesus também sentia-se profundamente amado. Jesus amava os seus amigos, mas era muito também, né? Esse amor, ele era retribuído. Por isso mesmo que ele foi àquele pequeno povoado antes de entrar em Jerusalém para cumprir a sua missão. Ele foi ao encontro dos amigos, até mesmo para sentir aquele amor que iria sustentar o seu coração no momento mais difícil da sua vida. Foram os verdadeiros amigos que também, né, prepararam Jesus para a sua missão. Então, Emmanuel, ele diz o seguinte: o amor verdadeiro nos capacita para a missão. Então, esse amor, essa amizade entre eles, era esse amor verdadeiro. E para finalizar, meus irmãos, como o Evangelho ele sempre nos questiona, eu gostaria que a mensagem de hoje nos levasse às seguintes reflexões. Como temos agido perante os nossos amigos? Respeitamos o seu modo de ser? Reconhecemos a sua importância em nossa vida? Reconhecemos que eles nos capacitam para enfrentar a nossa missão? Ou somos aqueles que capacitam os amigos e que ajudam, né? Que os ajudam em suas missões? Então, são reflexões importantes em torno desse tema também muito importante que é a amizade.
E para terminar, eu peço licença aos irmãos para ler como oração final a oração de gratidão aos amigos, escrita por Maria Dolores. Gratidão pelos amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia a dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigada, meu Deus. Senhor, em teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.